Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 51º encontro. Jeremias, capítulo 23, do versículo 9 ao versículo 15. Vendedores de ilusões. Veremos aqui dois temas. Uma confissão geral, do versículo 9 ao versículo 12. E depois veremos uma dimensão da perspectiva. Os piores que os profetas da Samaria foram os profetas da Judéia. Versículo 13 a versículo 15. Os versículos 9 a 12, nós vamos ver uma lamentação do profeta abalado, atordoado, por aquilo que lhe foi revelado. A imoralidade do seu povo, através da idolatria, e particularmente de seus chefes, profetas, sacerdotes, que irão pagar caro por aquilo que fazem. Já os versículos do 13 a 15, onde o profeta insiste na gravidade da falta dos profetas de Jerusalém, aos desvios religiosos dos profetas da Samaria e dos profetas de Judá, nós vamos ver que, diante dessa gravidade, Jeremias se espanta diante desse crescimento da imoralidade dos profetas de Judá, de Jerusalém. Jeremias vai declarar seu sofrimento físico, versículo 9 a versículo 10, devido à decadência da nação. Até mesmo aqueles que deveriam ser sinal de advertência abandonaram a si mesmo a onda de desonestidade e imoralidade, culto idolátrico. Versículo 11 ao versículo 14. Versículo 9, vamos começar a primeira leitura, depois o comentário. Profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 9 a 15. Vendedores de ilusões. Sobre os profetas. Meu coração está estraçalhado dentro do peito. Os meus ossos todos tremem. Pareço um bêbado embriagado de vinho. Mas é por causa de Javé e de suas santas palavras. O país está cheio de adúlteros. Por causa da maldição, todo o país está de luto. E os pastos dos campos ficaram secos. O caminho deles é a maldade, e a sua força é a injustiça. Até o profeta, até os sacerdotes são ímpios. Até em minha casa, casa do profeta, encontrei a maldade deles, oráculo de Javé. Nem a família de Jeremias escapou. Por isso o caminho deles se tornará escorregadio, serão empurrados para as trevas e nelas cairão. Pois eu mandarei sobre eles a desgraça no ano do seu castigo, oráculo de Javé. Entre os profetas da Samaria vi coisas absurdas. Eles profetizam por Baal e extraviam meu povo Israel. Entre os profetas de Jerusalém, o que eu vi era horrível. Comete adultério, sempre lembrando que aqui se fala da idolatria, e praticam a mentira. Dão a mão aos malfeitores, para que ninguém se converta de sua maldade. Para mim, todos eles são como Sodoma,
e os habitantes de Jerusalém são como Gomorra. Por isso, assim diz Javé dos exércitos contra os profetas: farei vocês comerem absinto e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se espalhou a impiedade para todo o país. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 9. Sobre os profetas. Meu coração está estraçalhado dentro do peito. Os meus ossos todos tremem. Pareço um bêbado embriagado de vinho, mas é por causa de Javé e de suas santas palavras. Os falsos profetas. Estes foram um pesadelo para Jeremias. Os falsos profetas, com suas mentiras, são cúmplices de homens maus, que não obedecem à aliança, o código da aliança, que impedem a conversão e não deixam o povo voltar para Deus. Semeiam dúvidas sobre Deus e a verdadeira vontade de Deus. Jeremias, neste versículo, expressa sua dor diante da catástrofe que assola o país. Ele está estraçalhado pelo que acontece no país, não em razão de Javé, que tem palavras santas. O profeta está abalado, atordoado, por aquilo que lhe foi revelado, a imoralidade do povo e particularmente de seus chefes religiosos, profetas e sacerdotes, que irão pagar caro com isto. O coração do profeta, diante da situação, está quebrado por causa dessa situação que ele vê. O que abala o profeta não é apenas o conteúdo da revelação de Javé, e sim o fato da revelação, que mostra o que está acontecendo. As santas palavras são mensagens autênticas e que Jeremias sofre por elas. Versículo 10. O país está cheio de adúlteros por causa da maldição. Todo o país está de luto e os pastos dos campos ficaram secos. O caminho deles é a maldade e a sua força é a injustiça. Os adúlteros. A terra ficou adulterada por causa de tanta idolatria. Trocaram o Deus da aliança, que escolheu seu povo, para servir outros deuses. Mas também se depara com a depravação moral, onde sacerdotes e profetas também são responsáveis por isto, porque eles não vão provocar conversão na sua pregação e vão muitas vezes justificar situações injustificáveis. Em razão disto, a maldição, isto é, colocou o país em luto. Os campos não produziram frutos, isto é, secaram. A seca foi decretada por Deus como punição. Praticam a maldade, que se opõe à Torá, à lei, e à injustiça, não exercendo a justiça da aliança, mas a justiça em benefício próprio. Versículo 11. Até o profeta, até os sacerdotes são ímpios. Até em minha casa encontrei uma maldade deles. Até em minha casa encontrei a maldade deles. Oráculo de Javé. Profetas e sacerdotes são adúlteros, infiéis ao Senhor, Javé, e provocam pelas suas atitudes a infidelidade do povo. Os sacerdotes e esses falsos profetas se uniram, colocando a maldade no templo, a injustiça e a idolatria. Eles perverteram e abusaram da autoridade. Versículo 12. Por isso,
O caminho deles se tornará escorregadio. Serão empurrados para as trevas e nelas cairão. Pois eu mandei sobre eles a desgraça, no ano do seu castigo, oráculo de Javé. O castigo dos sacerdotes e profetas será trevas e queda. Isto é, andar à noite por uma estrada escorregadia. Javé fará a prestação de contas. Nada ficará impune. Porque muita gente acha que Deus põe pano quente no erro. Deus não pode ser cúmplice do mal, porque senão ele revela que ele também é tão mau quanto as pessoas que praticam o mal. Deus requer dos homens uma atitude, e sempre uma atitude de vida positiva, de conversão, de busca, de fidelidade a Ele. Javé, irá se ocupar deles, mandando-lhes o castigo, a desgraça. Versículo 13. Entre os profetas da Samaria vi coisas absurdas. Eles profetizavam por Baal e extraviaram meu povo Israel. Javé se volta ao reino do norte, cuja capital estava na Samaria. Essa capital foi destruída por consentimento de Javé pela Síria. Os profetas da Samaria se adulteraram servindo a Baal, profetizando por ele, e com isto eles enganaram o povo. E assim Javé exterminou este povo, este reino. Foram destruídos, deixaram de existir, e a partir de então não existia mais o reino do norte. Os sacerdotes e profetas, como foram também os reis, foram aqueles que espalharam e extraviaram o povo de Deus. E como maus pastores, não serviam a Javé, nem a lei da aliança. Serviam a si mesmo, se beneficiavam a si mesmo, usavam também da fé como um negócio. Versículo 14. Entre os profetas de Jerusalém, o que ouvi era horrível. Cometem adultério, praticam a mentira. Dão a mão aos malfeitores, para que ninguém se converta de sua maldade. Para mim, todos eles são como Sodoma. Os habitantes de Jerusalém são como Gomorra. A primeira característica do falso profeta é sua má conduta moral. Ele se diz que é portador de Deus, mas sua vida é uma vida imoral. Não corresponde à coerência da missão que lhe foi confiada. Dentro deste nosso mundo que nós estamos vivendo, esse mundo de farsas e de máscaras, é muito fácil também continuar mantendo essa mentira, essa falsidade, e ao mesmo tempo enganando os outros e querendo fazer com que os outros possam admitir a verdadeira missão que ele mesmo atribui para si. Não é uma missão que Deus confia, é uma missão que ele atribui para si. A primeira característica, então, do falso profeta é sua má conduta moral. Existe uma comparação entre os profetas da Samaria, reino do norte, e os profetas de Jerusalém, reino do sul, reino de Judá. E tanto num quanto no outro, no reino do norte e reino do sul, todos têm culpas. O delito dos profetas do reino do norte foi extraviar o povo. O delito dos profetas do reino do sul foi impedir a conversão. Assim, as duas capitais, a Samaria é como Sodoma e os habitantes de Jerusalém como Gomorra. As duas cidades depravadas, pecado grave e grande. Gênesis capítulo 18, versículo 20. Aliar-se aos malfeitores, fazer aliança aos malfeitores, que não observam a lei, o código da aliança, é trair Javé. Versículo 15. Por isso assim diz Javé dos exércitos contra os profetas:
farei de vocês comer absinto e beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém se espalhou a impiedade para todo o país. O castigo vem da ordem alimentar. Javé dará aos falsos profetas absinto e veneno. Deus lhes retribuirá o mal que fizeram, dando veneno ao seu povo. O castigo é em razão de que os falsos profetas espalharam impiedade por todo o país, mentindo e fazendo negócios com a profecia e se aliando aos malfeitores, se afastando de Deus. Esse é o nosso texto de reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.